Muito bem. Então, na aula de hoje, nós vamos contemplar razão, proporção, regra de 3. Vamos trabalhar mais os conceitos de proporcionalidade, tá bom? Então, vamos começar com razão e proporção. Eu vou começar projetando aqui a tela, tá bom? Vocês já conseguem ver a tela, né? Sim. Muito bem. Então, os conceitos que nós vamos agregar hoje aos conhecimentos de matemática, eu sei que vocês já viram e reviram e mastigaram isso várias vezes ao longo do ensino médio com diversos professores, mas a gente insiste nessa pisada em mastigar ainda mais, porque às vezes você esquece, às vezes um argumento novo que você desconhecia, você passa a conhecer agora. Enfim, então a ideia é da gente ir remastigando tudo isso dentro dessa eletiva. Eu sei, eu acredito que vocês entraram nessa eletiva, quem entrou nessa eletiva de matemática para o Enem, deve ter sido para isso, deve ter sido para aperfeiçoar os conhecimentos matemáticos e tentar chegar lá de uma forma mais competitiva. Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar os conceitos de razão e proporção, né? Então, começando com razão, a palavra razão deriva de racional. Racional, que a gente sabe muito bem, remete ao conjunto dos números racionais, né? Isso que é representado em matemática pela letra Q. Então, razão é uma divisão, razão é uma comparação, razão é uma fração. Então, toda vez que vocês ouvirem a palavra razão, seja numa questão do Enem, seja numa questão de concurso, seja lá onde for, vocês já saibam que isso vai se transformar numa fração. O que é o conjunto dos números racionais? O conjunto dos números racionais é aquele número que é expresso na forma A sobre B, não é isso? Ou seja, aquele número que pode ser escrito como uma fração, como uma razão. Então, quando vocês têm uma questão, né? um item, seja do Enem, seja de concurso, seja lá onde for, mas no nosso caso aqui, especificamente do Enem, que vocês ouvirem a palavra razão, você já sabe que aquilo ali vai se transformar numa fração. Você vai escrevê-lo na forma fracionária, né? A razão é dividido entre numerador e denominador, ou antecedente e consequente, né? Se nós estivermos falando de matemática elementar, matemática básica, você vai chamar esse Azinho que está aqui em cima do numerador, esse número que está aqui embaixo de denominador. Se nós remetermos isso para a matemática financeira, aí o número de cima nós vamos chamar de antecedente e o segundo nós vamos chamar de consequente, né? Consecutivo, aquele que vem depois, em consequência do antecedente. Então nós temos uma sala de aula com 45 alunos, dentro desses 45 nós temos 28 meninas. Qual a razão? Tá travando, pessoal? Kailane está dizendo que travou. Galera, oi. Já voltou? Já voltou? Ah, tá normal. Muito bem. Então, uma sala de aula uma turma tem 45 alunos. Dentre esses 45, 18 são meninas. Qual a razão entre o número de meninas e o número de meninos? Ora, se é entre o número de meninas e o número de meninos, o número de meninas vem primeiro, é o antecedente. Então, você vai ter 28 meninas dividido por 17 meninos. Não é isso? Porque 28 com 17 vai dar 45. Qual a razão entre o número de meninos e o número de meninas? Aí você vai ter o inverso. 17 sobre 28. Não é isso? Qual a razão entre o número de meninas e o número total da sala? Aí você vai ter 28 sobre 45, porque aí você vai ter que remeter como consequente o número total da sala. Qual a razão entre o número de meninos e o número total da sala? Aí você vai ter 17 sobre 45. Bom, isso é razão, fração, comparação. E proporção?
Quando nós trabalhamos o conceito de razão, de fração, nós descobrimos que algumas razões são equivalentes. Equivalentes. O que é que eu quero dizer com isso? Essa é a grande complexidade do estudo da fração. Eu considero com fração o assunto mais difícil de toda a matemática. Eu considero fração o assunto mais difícil de toda a matemática. Por quê? Porque você passou a vida inteira, a sua vida estudantil, compreendendo que o algarismo e o número são a mesma coisa. Então, quem é maior? 25 ou 38? Aí você vem logo, 38. Né? Por quê? Porque 38, o algarismo 38 é maior do que o algarismo 25. Então você remete o algarismo ao número. E algarismo e número são duas coisas totalmente diferentes. Né? Algarismo é a forma como se escreve, são os signos que você escreve na matemática. E número não, o número está associado à quantidade. Né? Então, em fração, em razão, no conjunto dos números racionais, o algarismo e o número já não representam mais a mesma coisa. Por exemplo, você tem a razão 1/2. 1/2. E você tem a razão 1023 sobre 2048. Aí você vai dizer o seguinte, quem é maior? Bom, a priori, né, o leigo, aquele menino que não compreende o conceito de fração, o conceito de razão, ele vai dizer que esse número aqui é maior do que esse. Né? Por quê? Porque ele vê algarismos maiores. Né? Mas se você for analisar a fundo, você vai ver que esse aqui é maior do que esse. Né? Por quê? Porque 1/2 representa a metade. Né? E 1023 de 48 representa menos da metade de 48. Um número menor do que 0,5. Né? Então, com isso, eu trouxe aqui uma breve representação para a gente compreender. Ó. Vamos lá. Isso é uma fração, né? Se eu for perguntar qual a fração, a relação entre a parte vermelha e a parte total da figura, você vai dizer que isso aí vale 1/4. Né? Se você observar essa outra figura aqui e eu perguntar qual a fração, qual a razão entre a parte vermelha e a parte total da figura, você vai dizer que isso aqui é 4/16. Mas se você observar com cuidado, você vai ver que a parte pintada em relação à parte total da figura, a parte vermelha, é a mesma, representa a mesma quantidade. Né? Então, apesar de 4/16 estar escrito com algarismos maiores, né? Maiores, você percebe que representa a mesma quantidade. A mesma coisa com essa outra aqui, ó. Se são frações equivalentes, muito bem, Wesley. Nesse caso aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter 16/64. Né? Apesar de 16/64 está escrito com algarismos maiores do que 4/16 ou 1/4, mas representa a mesma quantidade. Né? São frações, como disse o Wesley, equivalente. Né? E essa outra aqui você vai ter o quê? Você vai ter 64/256. Apesar de estar escrito com algarismos bem maiores do que 1/4, né? Mas representa a mesma quantidade. Então são razões, são frações equivalentes. Né? Quando você simplificar, todo mundo vai dar 1/4. Ou você pode simplesmente multiplicar em cruz. Né? Ó, aqui, ó. Você multiplicar 4 vezes 4, 16. 1 vezes 16 dá 16. Né? Se você multiplicar aqui, ó, 1 vezes 64 dá 64. 16 vezes 4 aqui dá 64. Né? Se você multiplicar aqui, ó, 4 vezes 16 vai dar 256. E se você, aliás, 4 vezes 64 vai dar 216. Se você multiplicar 16 vezes 16 vai dar 216. 256. Se você multiplicar aqui 64 vezes 4 aqui vai dar 256. Se você multiplicar 256 vezes 1 vai dar 256. Ou seja, de qualquer forma, onde você misturar essas frações aqui, uma com a outra, e multiplicar em cruz,
você vai ter aí o mesmo resultado, em cima e embaixo, né? Então, quando você multiplica duas frações em cruz e você obtém o mesmo resultado no antecedente e no consequente, no numerador e no denominador, você deduz que essas frações são frações equivalentes. E aí nós chegamos a um conceito muito legal, que é o conceito chamado de regra de 3, né? De regra de 3. O que é regra de 3? Regra de 3 é quando você tem 3 valores numa comparação de frações, né? 3 valores para encontrar um quarto valor inexistente. Nesse caso aqui eu tenho 1/4 igual a 4 sobre x. Quem é o valor de x aqui que torna essas duas frações equivalentes, né? Quanto vale x para que essas duas frações sejam equivalentes? Então, x aqui vai ter que valer 16. Né? 1 vezes x é x, 4 vezes 4 é 16. Então, x é igual a 16. Se eu fizer assim, 1 sobre x é igual a 4 sobre 16. Quanto vai valer x aqui para se tornarem duas frações equivalentes? Então, x aqui vai ser igual a 4, porque 4 vezes 4 é 16, multiplicando em cruz, e 1 vezes 16 é 16. Né? Se eu colocar o x aqui no primeiro membro sobre 4 e colocar aqui do outro lado 4 sobre 16, quanto vai valer x aqui para essas duas frações serem equivalentes? Nesse caso aqui, x vai ser 1, né? Porque 1 vezes 16 é 16 e 4 vezes 4 são 16. Então, lembre-se que quando você tiver duas frações numa igualdade e você tiver uma variável em qualquer um dos membros, seja no numerador ou no denominador, de qualquer um dos membros, você vai ter, nesse caso, uma regra de 3. Né? E aí você vai ter como calcular esse valor faltante, né? Esse valor aí que representa a interrogação da nossa regra de 3. Né? E com isso você vai conseguir encontrar as duas frações que são equivalentes. Ok? Muito bem. Utilizando esse conceito, vamos começar pelas nossas questõezinhas do Enem. Né? Vamos começar pela nossa primeira questão. Vou dar um zoom aqui e vou dar 2 minutinhos para vocês resolverem essa questão. Essa questão trabalha o conceito de escala. Escala nada mais é do que regra de 3. Né? Então, a figura a seguir representa parte da planta de um loteamento em que foi usada a escala 1 por 1000. 1 por 1000. No centro da planta, uma área circular com diâmetro de 8 centímetros. Está aqui o diâmetro, de 8 centímetros. Foi destinada para a construção de uma praça. O diâmetro real da praça, ou seja, não no desenho, lá onde o prefeito vai construir, né? Quanto vai valer em metro? Arrocha aí, pessoal, usando o conceito de proporção, de regra de 3. 2 minutinhos. Retomando aqui a leitura da questão, a figura a seguir representa parte da planta de um loteamento em que foi usada a escala 1 por 1000. Então, você vai ter 1 por 1000. Essa é a escala. Gente, eu tenho uma dificuldade tão grande de escrever com o mouse. Bom, aí nesse caso, quando eu estudava lá no 8º ano, né? Não, no 7º ano, né? do ensino fundamental, o professor dizia assim, aí você, menino, você vai dizer o seguinte, que 1 está para 8, assim como 1000 está para x, né? E aí você multiplica isso aqui em cruz, 1 vezes x é x, e 8 vezes 1000, 8.000. Pronto. Encontramos a resposta, né? O diâmetro da praça vai ser de 8.000. Agora você tem que analisar o contexto da questão, né? A praça aqui, observe que está em centímetro. Então isso aqui vai ser 8.000 centímetros. 8.000 centímetros. Pronto. 8.000 centímetros em metros. Isso aqui representa quanto? Olha,
se cada centímetro, se cada metro tem 100 centímetros, basta você fazer uma razão aqui, né? Ó. Pegar 8.000 e comparar, né? E dividir por 100, ó. É isso, ó. Passa lá a faca nos dois zeros aqui, ó. Tá. Me sobraram aqui 80 metros. Isso aqui é a letra D, né? Facílima, facílima. Quem fez o Enem de 2018 aí, se errou essa questão, deve ter ficado muito triste depois, né? Quando viu a correção, né? Porque é uma questão assim, inerrável, inerrável. Olha aí o neologismo, eu dizendo o neologismo, né? Inerrável. Alguma dúvida aí sobre essa questão? Algum esclarecimento adicional? Alguém gostaria de fazer algum comentário que agregasse aqui ao nosso estudo de hoje? Ainda temos 15 minutos de aula, então dá para a gente dialogar. Valeu 500 no TRI? Não entendi. No TRI. Ah, no TRI. Aí você vai ver as outras questões de escala de razão que você fez. Se você errou muita questão de razão de escala, vai cair bastante, né? Mas se você acertou todas as questões de razão de escala, ela chegou próximo de 1000 aí, certamente, ou até passou de 1000, né? Como eu disse, a TRI não é pelo nível da questão, é pelo desenvolvimento de você dentro da prova, né? Vamos lá. Mais uma. Essa aí também nós vamos resolver por meio de proporção. Usando a capacidade máxima de carga do caminhão de uma loja, essa questão também é do Enem 2018, de materiais de construção, é possível levar 60 sacos de cimento ou 90 sacos de cal ou 120 latas de areia. Ou seja, o caminhão ou cabe 60 sacos de cimento, aí o caminhão está cheio, né? Ou ele cabe 90 sacos de cal, e aí encheu o caminhão. Ou ele cabe 120 latas de areia. É isso que cabe no caminhão. No pedido de um cliente, o cliente pediu de tudo. Ele disse o seguinte: olha, eu quero que você me entregue 15 sacos de cimento e 30 sacos de cal. E aí o espaço que sobrar no caminhão, se sobrar espaço, né? Você vai me trazer a maior quantidade de lata de areia que for possível transportar, atingindo a capacidade máxima da carga do caminhão. Então você vai encher o caminhão, né? Botando esses 15 sacos de cimento e esses 30 sacos de cal e completando o resto com areia. Nessas condições, qual a quantidade máxima, ou seja, para aproveitar o máximo de espaço possível no caminhão, qual a quantidade máxima de lata de areia que poderão ser enviadas para esse cliente? 30, 40, 50, 80 ou 90? Arrocha, galera. Mais 2 minutinhos aí para vocês. Vou só tomar um gole d'água, porque eu esqueci de trazer meu copo d'água. 11h30, 11h31 já. Explica aí. Vou, Áquila. Vou arrochar agora, minha irmã. Ó, Áquila, vamos começar aqui o negócio. Ó. Se liga na parada. Usando a capacidade máxima de carga do caminhão de uma loja de madeiras de construção, é possível levar 60 sacos de cimento. Então o caminhão cabe, se eu for carregar só cimento, 60 sacos de cimento. Bom, o rapaz pediu 15 sacos de cimento. Então isso vai ocupar que espaço no caminhão? Ora, é só você fazer uma comparação. Ó. 15 de 60. Ó. Isso é uma razão bem simples. Ó. Né, ó? 15 de 60, simplificando isso aqui por 15, ó. Por 15, né, ó. Simplificando isso aqui por 15, vai dar o quê? 15 dividido por 15 dá 1. E 60 dividido por 15 dá 4. Ó. Ou seja, só de cimento eu vou ocupar 1/4 do caminhão. Certo? A mesma coisa eu vou fazer com o cal, ó. 90 sacas de cal. 90 sacas de cal. Ele quer levar 30 sacas. Essas 30 sacas vão ocupar quanto do caminhão? Então você vai ter 30 de 90. Ó.
30 de 90, ó. Né, ó. Passa a faca no zero aqui, simplifica isso aqui por 3, e aí eu tenho 1/3, ó. Ora, se ele fosse levar só cal no caminhão, ele já preencheria 1/3 do caminhão. E se ele fosse levar só cimento, ele preencheria 1/4 do caminhão. Agora, se ele for levar cimento e cal junto, que é o que ele pediu, ó, ele pediu para levar 15 sacos de cimento, que representa 1/4, e levar 30 sacos de cal, que representa 1/3. Então, se eu pegar 1/4 e somar com 1/3, eu sei que você já sabe fazer esse tipo de soma bem facinho, né? Ó. 4 vezes 3 dá 12, né? Ó. 3 vezes 1 dá 3, né? Ó. E 4 vezes 1 dá 4, né? Ó. Todo aluno do terceiro ano sabe fazer isso aqui sem precisar fazer negócio de MMC. MMC é para aluno que não é do tabelião. Ó. 3 mais 4, 7. 12avos. Ó. Ou seja, Áquila e demais colegas, o cimento, juntamente com o cal, preenche 7/12avos do caminhão. Então, qual é o espaço que ele ainda tem no caminhão? Ora, o caminhão todo são 12/12avos. Ó. Menos 7/12avos. Ele ainda tem no caminhão 5/12avos de espaço. 5/12avos. Ora, 5/12avos é quanto de areia? Bom, então é só você pegar 5/12avos, não é isso? E comparar com a areia, né? Ó. 5/12avos representa X de 120, ó, que é o total de areia que o caminhão carregaria. Ó. 5 está para X, que é o que ele pretende carregar, como 12 está para 120. Né? Ó, vou colocar uma setinha aqui, só para a gente entender que aqui já é outra parte da questão. Muito bem, multiplicando isso aqui em cruz, ó, eu tenho 12x igual a 600. Ó. 5 vezes 120 dá 600. Dá para fazer de cabeça. Ó. Ora, x é igual a 600 dividido por 12, né? Ó. X é igual a 50. Letra C, como disse aí a maioria da galera. Não é legal, Áquila, essa questão? Áquila? Pois é. E é nessa questão aí, você vê aí tudo que nós vimos, é tudo que nós estudamos de razão e proporção. Galera, são 11h35, só vai dar mais uma, só vai dar tempo mais uma, viu? Observe essa questão aí, ó. Ok, Kailane, muito obrigado pela presença, minha linda. Até a próxima quinta-feira, viu? Sinto muito sua falta, porque você é uma das poucas que interage comigo. Olha aí, pessoal, ó. Mais uma. Essa é bem legal, ó. A taxa de urbanização de um município é dada pela razão entre a população urbana e a população total do município. População urbana e a total. Isto é, a soma das populações rural e urbana. Essa questão é do Enem 2019, viu? Do Enem 2019. Então, os gráficos apresentam, respectivamente, a população urbana e a população rural de 5 municípios, de uma mesma região estadual. Em reunião entre o governo do estado e os prefeitos desse município, ficou acordado... Ah, Mariana, pois então você vai fazer facinho, né? Ficou acordado que o município com maior taxa de urbanização receberá um investimento extra em infraestrutura. Então, segundo o acordo, qual município receberá o investimento extra? Então, você vai ter que calcular aí, município por município. O 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. A Rocha, vou dar 2 minutinhos. Vamos lá. Ó. Então, comparando a cidade 1, né? Ó, observe que ele quer que você compare
a população urbana com a população total, né? Então, o município 1 aqui é 8.000 urbano com 4.000 rural. Então, a população total é 12.000. Gente, para facilitar a nossa vida, como todo mundo aqui está na casa do milhar, ó, todo mundo está na casa do milhar, eu vou esquecer esses 3 zeros aqui de todo mundo. Ó. Lembre-se, frações equivalentes. Né? Se todo mundo tem 3 zeros na frente, significa dizer que eu posso eliminar esses 3 zeros e eu fico com as frações equivalentes. Então, 8.000 e 4.000, eu vou só trabalhar 8 e 4. Ó. Então, eu vou ter 8 sobre 12, né, que é a população total. 8 mais 4 dá 12. Essa é a cidade 1, certo? A cidade 2. A cidade 2 aqui, ó, eu vou ter população urbana 10. População total, soma 10 mais 8, 18. Né? A população total é a soma da urbana com a rural. A cidade 3 aqui, ó, 11.000 e 5.000. Então, cidade 3, eu vou ter 11 sobre 16. 11 mais 5, 16. Né? Ó. A cidade 4 aqui, ó, eu vou ter 18 sobre 18 com 10 são 28. 18.000 sobre 28.000. E a cidade 5 eu vou ter 17, que são 17.000, sobre, comparado, né, com o valor total, que dá 17 mais 12, 29. Ora, aqui eu tenho 2 caminhos. Eu posso trabalhar todas essas frações aqui num denominador só, fazer aqui um MMC envolvendo 12, 28, 18, 16 e 29. Só que isso vai me dar um número muito grande. O aluno ele vai ter que usar inteligência, né? Quando eu uso números fracionários, quando eu uso números decimais. Então, isso aqui vai me dar um número muito grande por causa desse 29 aqui, ó. 29 é primo. Se ele é primo, ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, o resultado do MMC de 12, 18, 16 e 28, que já daria um número até grande, eu ainda terei que multiplicar por 29. Então, o ideal nesse caso é eu trabalhar com decimal, né? Ó. Dividindo 8 por 12 aqui, eu vou ter aproximadamente 0,67. Eu não vou fazer conta aqui para não perder muito tempo. Dividindo 10 por 18, eu vou ter aproximadamente 0,55. Dividindo 11 por 16, eu já fiz as contas aqui, eu tenho aproximadamente 0,69. Eu dividindo 18 por 28 aqui, eu tenho aproximadamente 0,64. E eu dividindo 17 por 29 aqui, eu tenho aproximadamente 0,59. Ou seja, desses decimais aqui, ó, quem é o maior? 67 centavos, 55 centavos, 69 centavos, 64 centavos, 59 centavos. Quem tem mais dinheiro aqui, ó? Quem é o maior aqui 69. é a cidade 3, né? 0,69. Ou seja, letra C. E vocês acertaram de novo. Parabéns, tá bom? Eu vou só deixar essa última questão para... Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? É porque vocês são tão caladinhos. Eu vou deixar essa questão por um minutinho aí na tela. Vocês podem dar print para vocês. Quem quiser fazer aí, né? Essa questão é ótima, tá bom? Se quiser esclarecimento, me chama no WhatsApp que eu ajudo no WhatsApp, tá bom? Tiro as dúvidas no PV, tá? E podem se sentir à vontade para irem saindo da sala. A gente se vê na nossa próxima videoaula, galera. Valeu, foi boa.